Ontem estávamos a falar do tempo que os processos demoram em tribunal. Recordam-se de que estávamos a falar de responsabilidades parentais, guardas, situações que têm a ver com família, com menores. Nesse caso, existe uma coisa que se chama mediação para menores. E, portanto, podemos nós interromper um processo desses, ambos os pais, com os seus respectivos advogados, e, interrompendo esse processo, solicitarem ao auxílio do mediador, um mediador de família. Existe, paralelamente também, nos tribunais cíveis, a possibilidade de, durante qualquer momento do processo, seja ainda na fase escrita, seja já depois no julgamento, a possibilidade de as partes requererem ao juiz a suspensão dos autos, como eles estiverem, e tentarem chegar a um encontro de vontades, de posições, articulando-as através de um mediador. Qual é a vantagem? A vantagem está que da mediação ambas as partes deverão sair vencedoras. É um instrumento que muito pouca gente usa. Em 30, quase 40 anos de atividade, não me recordo sequer de ter conseguido que as partes usassem esta mediação no processo civil. Na família, obviamente, que usei, mas no civil propriamente dito, nunca consegui, entre aspas, convencer as pessoas, quer que eu patrocinava, quer o colega da parte contrária, quer a parte contrária do meu processo, interrompemos o processo e fazemos uma mediação. Tive essa mediação nos julgados de paz, que é uma entidade criada há poucas décadas e que nos veio incutir, e bem, a necessidade que se pode afastar da mediação, mas não no Código de Processo Civil, não no processo em tribunal em si, interromper o processo para, com o mediador, chegar a uma tentativa de acordo, sem ser preciso que o juiz faça a sentença. É que há outra vantagem. É que se nós pensamos que o juiz, antes das audiências, durante o processo, pode fazer essa figura e pode tomar a iniciativa e deve tomar a iniciativa de conciliar as partes e chegarem ali a um acordo em que ambas as partes vão lucrar, vão ter vantagem em fazer o acordo. Estamos, portanto, perante uma situação, se formos para o mediador, em que em qualquer fase do processo podemos recorrer a esse mediador. É que com o juiz, essa mediação nos tempos que correm é impossível antes da audiência. Tempos houve em que, e talvez ainda se faça das pequenas comarcas, em que os juízes e os advogados do Ministério Público e os funcionários se encontram no mesmo café e se calhar até almoçam no mesmo café, ou restaurante. Nas grandes comarcas isso não acontece. Nas grandes comarcas, um bocadinho com o sentido dos Estados Unidos, já começa-se a fazer estatísticas, as grandes sociedades o fazem, as grandes sociedades de advogados, estatísticas, qual é a tendência daquele juiz naqueles assuntos, naqueles processos, naquele tipo de processos. Ou seja, o mediador está, no fundo, sempre, durante o processo civil, chamamos assim, ao nosso serviço. Nós temos a possibilidade de parar o processo, dizer ao Sr. Juiz, nós contratamos o senhor mediador fulano de tal e ele vai tentar fazer-nos chegar a um acordo. Essa figura do mediador muitas vezes é entendida como uma pessoa que não tem preparação e mais, que não tem autoridade para nos obrigar a uma decisão. Mas não é isso que as partes precisam. As partes precisam, até ao momento em que o juiz intervém, de ambas
chegarem a um acordo em que ambas tenham vantagem. E é isso que, talvez pelo excesso de advogados, talvez pelo excesso de litigiosidade que há e da justiça em massa, talvez pelo encarecimento da justiça, poucas vezes usamos esta figura e este instrumento que é muito bom. A razão do meu vídeo hoje é exatamente tentar-vos convencer, ajudar-me a convencer quer os meus clientes, quer os vossos clientes, colegas, quer os clientes da outra parte, a chegarmos aqui a um entendimento e a procurarmos mediadores que nos ajudem antes dos julgamentos. Porque eu às vezes estou à espera de uma sentença que vá até ao Supremo, por exemplo. Eu estou à espera dela 6 anos, 8 anos. É muito tempo. É que quando a sentença me chega às mãos, neste caso o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, quando ele me chega às mãos, emotivamente eu não tenho um sabor de vitória. Bom, digamos isso porque normalmente tenho mais sabor de vitória. Mas o que eu queria dizer é, quer uma parte, quer outra, não tem a sensação de que seja justiça. Tem a sensação que andamos ali a gastar muito tempo para se chegar àquela conclusão e que esta situação devia ter sido resolvida antes. Veja-se, por exemplo, uma situação num processo de erro médico. O processo de erro médico tem que ir ao Instituto de Medicina Legal, normalmente, para se fazer as peritagens, para se saber o que aconteceu e para que haja um parecer, porque quer os advogados, quer os juízes, não têm instrução, não têm estudos para saber o que correu mal numa situação de erro médico. E não há situação nenhuma de erro médico, não há nenhum processo em que se esteja a apreciar se o médico, se o clínico, mesmo se o pessoal que o ajudou, se cometeu alguma irregularidade, algum erro, com negligência ou culpa, que não dure pelo menos uns 2 anos só a fazer a peritagem. Porque depois da peritagem pode-se pedir uma segunda peritagem, pode-se comentar a peritagem, e se tem que ir a uma segunda, esse tempo é realmente desgastante. E por isso o que vos trago aqui é mais difícil nesta situação de mediação, mas talvez até seja mais fácil, porque poderíamos arranjar um mediador que seja, por exemplo, um clínico, um velho clínico, um professor universitário reformado, jubilado, que nos vá, de medicina, que nos vá auxiliar exatamente a fazer a mediação para saber se quem tem a razão, ou mais razão, é o paciente, se é o médico, se é o hospital onde foi feita a operação, por exemplo, se é, por exemplo, a companhia de seguros que está a segurar um ou outro. Portanto, sempre que conseguirem, numa situação em que permita a mediação, o meu conselho é pensem nela como uma forma de resolver e de sair ambos por cima. Se ambos conseguirem, como uma terceira pessoa, que não é o juiz, porque nós só vamos ter acesso ao juiz na fase final, quando é o julgamento, vamos, no fundo, antecipar a intervenção de uma pessoa que nos pode auxiliar. E é isso que vos aconselho. Obrigado.